Fala pessoal, muito boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto que me perguntaram bastante. Me perguntaram bastante sobre insegurança, né? Como se sentir seguro e parar de achar que o tempo todo tem alguém me traindo, o tempo todo tem alguém me apunhalando, o tempo todo tem alguém tentando algo contra mim. E hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui com vocês, rapidinho. Bom, para quem você já me conhece, você vai mandando aí os torpedinhos, vai mandando aí pro pessoal, porque você já sabe que vai ser bênção hoje, tá? Quero ser bênção de Deus para tua vida. E hoje eu vou estar falando também um pouquinho sobre os traços de comportamento dentro dessa área sobre a insegurança aí, como que cada um dos traços se comporta. Para você que não me conhece, meu nome é Edivaldo Dias, né? Não sei se você está vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, mas meu nome é Edivaldo Dias. Tenho várias formações, mas atualmente tenho trabalhado mais como analista comportamental ou analista corporal, como eu prefiro, tá? Então a gente aí tem ajudado as pessoas a se autoconhecer, ajudando elas a olharem para si mesmo, olhando para o seu para dentro de si, né? Entendendo e fazer elas enxergar que elas são pessoas únicas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse tema, que não foi uma nem duas pessoas que me falou sobre ele, sobre a insegurança, como que fica como se fosse uma neurose, né? Assim, na cabeça das pessoas, de se elas estão sendo traídas ou não, se elas estão sendo trocadas ou não. E isso é muito ruim. E essa live hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre essas pessoas que o quanto que a insegurança traz vários problemas, né? Vários bloqueios emocionais, várias situações. Talvez isso para muitas pessoas tenha se tornado muito ruim mesmo. Pessoas de potenciais, de um potencial muito grande, tem conseguido não crescer porque tem olhado muito para isso, e isso tem atrapalhado demais essas pessoas. Tem atrapalhado em vários ambientes. Nós vamos falar aqui de várias situações que tem atrapalhado essa questão da insegurança, tá? Para quem que não é essa oportunidade, gente? Essa oportunidade não é para alguém que se você se sente já autossuficiente, se você se sente seguro, se você é uma pessoa que já sabe do teu potencial, você já sabe que ninguém pode tocar, enfim, se você é uma pessoa que sabe sobre quem você é de fato e acredita nisso a ponto de não deixar ninguém tocar em quem você é, na tua identidade, essa live não é para ti, tá bom? Se você se sente já aí bem emocionalmente, se você se sente bem mentalmente para poder enfrentar essas inseguranças que vêm muitas vezes, essa live não é para ti não. Mas se você realmente acredita, não, isso aqui é para mim, ou se você está lembrando de alguém aí que tem se sentido seguro, algum amigo seu, manda para ele também aí. Se você está aqui pelo Insta aqui, manda um aviãozinho aí para as pessoas que estão... Você sabe que é inseguro e que a insegurança tem atrapalhado demais. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Por que isso aqui por que essa live aqui eu falo que é uma oportunidade única? Porque eu estou falando aqui de insegurança e tem impedido as pessoas no trabalho, tem impedido as pessoas nos relacionamentos pessoais, tem impedido as pessoas no relacionamento familiar, né? De às vezes tem sentido inseguro em um relacionamento amoroso, tem talvez sim sentido inseguro, tem trazido infelicidade,
né? Às vezes tem pessoas que talvez seja o seu caso, que talvez está insegura a tal ponto de não conseguir encontrar alguém para compartilhar de uma felicidade, né? Por quê? Porque tamanho é a insegurança, né? E até mesmo nos negócios, né? Quantas pessoas aí não deixam de ter um negócio promissor, que tem às vezes um mercado bacana, mesmo nesse momento de pandemia, porque tem muitos mercados que estão crescendo horrores, né? E muitas pessoas estão deixando essa fatia na mão, porque se fosse o mercado crescendo, tudo crescesse, então, exemplo, o mercado que tem alta a farmácias, né? Vocês vão ver farmácias aí vindo com força, crescendo, mas tem muitas farmácias fechando, gente. Por quê? Porque não é para qualquer um. Isso aí, por mais que o mercado das farmácias esteja aquecido, não é qualquer pessoa que vai conseguir sobressair nesse mercado, tá? Você precisa ter uma identidade para sobressair nisso. E aqui eu quero te explicar por quê. Porque a insegurança, de cada traço de caráter, talvez se você ainda não ouviu falar muito nisso, cada um de nós, cada pessoa, temos um perfil comportamental, tá? E como analista comportamental, nós sabemos, existem 5 traços ou 5 perfis comportamentais diferentes, totalmente diferentes um do outro, tá? E esses perfis, eles têm... Tem um mosquitinho aqui que eu vou falar pra você, viu? E esses perfis, eles são... É interessante por quê? Porque eles, ao mesmo tempo que eles podem se potencializar, eles podem também se conflitar. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque eu quero fazer umas lives aqui depois, falando sobre todos os 5. Vou falar, em cada live vou falar de uma específica, tá? Então você fica atento aí que essa semana que vai entrar agora, eu vou estar falando muito forte sobre isso. Mas agora eu quero focar aqui na questão da insegurança e como cada traço se sente inseguro, tá? Existe o traço que ele é mais criativo, só para dar só para você fazer um alinhamento aqui com você. Existe o traço que ele é mais criativo, ele é mais racional, ele vive mais no mundo das ideias, ele valoriza mais as questões racionais e intelectuais. Existe o traço que ele é mais comunicativo, essa pessoa normalmente ele é mais intenso, ele tem um sentimento mais aflorado, normalmente ele tem um sentimento dele muito grande, tem uma facilidade muito grande de chorar, tem uma facilidade muito grande de perceber a dor das pessoas, de sintonizar com as pessoas. Então essas pessoas normalmente são muito mais comunicativas. Tem o traço que é mais articulador. Esse traço normalmente ele é muito visto de forma errada. Por quê? Porque esse traço ele tem as suas peculiaridades de como resolver as coisas. Ele consegue muitas vezes, ao mesmo tempo que ele chora, se você apertar ele começa a se... Ao mesmo tempo que ele está chorando, ele corta o choro, né? Ele corta o choro na hora, já muda. Parece que ele tem é tipo como se fosse meio bipolar, sabe? E às vezes até a pessoa que tem isso, ela não tem noção que esse jeito dela, que para muitos pode ser que seja até doentio, dá habilidades para ela que ela não tem nem noção de o quanto que aquilo é importante para ela em todas as áreas, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. Aí tem o analista, que o analista ele é muito mais, como o nome já fala, muito mais analítico, ele olha as coisas com muito mais detalhes, ele vê as coisas com muito mais técnica, né? É uma pessoa que, por ele ser muito analista, dificilmente são as pessoas que mais cometem erros, né? Porque ele não é um atirador, como a gente costuma falar aqui, não é um atirador de favela, que ele sai atirando para todo lado para ver se pega alguém. Não, ele é um atirador de elite, ele vai mirar, ele vai analisar e vai mirar, e quando ele mirar, né, cada tiro dele vai cair um, porque ele é muito crítico e criterioso na sua forma de ser. Né? E tem o executor, que é aquele cara que ele trabalha para 2, 3, são extremamente executores, são pessoas que gostam do estrelato, eles gostam de brilhar, eles gostam de entrar em cena, ele gosta daquilo que é belo, né? Ele gosta daquilo que é bonito. Então assim, aqui eu estou passando bem rápido só para vocês
tendo noção de que cada um deles tem uma percepção diferente, e não existe certo nem errado, tá? Existe só, simplesmente são formas diferentes de existir e de pensar, tá? Eu estou fazendo esse alinhamento para você entender que quando a gente está falando aí sobre essa questão de insegurança, né, de como se sentir seguro, ou segura, e parar de achar problema em tudo, de achar que a todo momento tem alguém, todo tempo estão te traindo, né, não ter essa neurose assim, de estar traindo. Tem um traço que normalmente ele tende a ser mais forte nessa questão aí de insegurança, que é o traço mais executor, né? Essas pessoas elas têm um perfil mais executor, e são as pessoas aí, em termos de corpo, são as pessoas que têm um corpo mais lineares, mais curvilíneos, né? mais belo ao padrão comercial, né? Então são pessoas assim, que têm um corpo muito simétrico. Essas pessoas normalmente eles tendem a ser muito competitivos. E ao mesmo tempo que isso acontece, isso também começa a se tornar uma situação de muito difícil para a pessoa conseguir trabalhar isso, porque a forma com que ela pensa é diferente da que as outras pessoas pensam. Então é muito importante ela entender que existe um padrão, existe uma forma com que ela pensa, existe uma forma com que essas pessoas se veem, né? E essas pessoas que são muito executoras, elas são executoras porque elas foram treinadas para ser mais competitivas, né? Por isso que parece que é competição mesmo, né? São essas pessoas e por incrível que pareça, as mais belas em termos de padrão, mas são pessoas que menos se sentem bonitos, né? Eles têm um complexo de verdade muito grande. Por incrível que pareça, a mente deles trazem a forma com que eles enxergam o mundo. Eles têm um padrão muito alto, a régua, eles põem as réguas normalmente muito alta de se encontrar, mas o mais importante aqui é você entender que cada um desses traços, eles têm um motivo para se sentir inseguro, tá? Então quando a gente entra no exemplo, num traço, um traço um pouco mais criativo, que ele não valoriza muito as questões belas, para ele a questão que vale mesmo não é a energia, não é o vigor, e sim a questão de como ele vê as coisas, né? A questão racional. Então ele não está nem ligando se você está achando que ele está bem, que ele está bonito, que ele está arrumado, pouco importa. Mas o que faz ele se sentir inseguro é muitas vezes a questão de não estar podendo usar os seus atributos, né? o seu lado racional, a sua forma de pensar e de entender as coisas, né? Do jeito que eles entendem. Aí você vai para um lado, um exemplo de uma pessoa que tem um traço um pouco mais comunicativa, na onde essas pessoas vão se sentir mais inseguro? Normalmente um ambiente onde ela não pode se comunicar muito, né? Todos os ambientes que colocar ela num lugar onde ela não consiga se comunicar, isso vai ser algo extremamente difícil para essas pessoas, tá? De entender. A mesma coisa de um articulador. Você vai colocar uma pessoa que é totalmente articulador dentro de um lugar onde ele não pode articular, né? Ele bem provável, ou está perto de uma outra pessoa que também é articulador, mas é muito possessivo. Então pode ser que aquilo vai gerar nele uma situação muito difícil dele conseguir compreender e digerir isso tudo, né? Então é muito importante notar que sempre o que nos coloca num ambiente favorável ou desfavorável, na maioria das vezes é um ambiente com que nós vivemos, um ambiente onde nós estamos, as pessoas com que nós estamos, as situações em que nós enfrentamos. Isso é muito, muito, muito difícil, dependendo do lugar que você está e com quem vocês estão, tá? Outra coisa que é interessante aqui deixar bem claro, você vai ver o seguinte, ó, algumas situações de pessoas, esses dias eu estava meditando na Bíblia sobre alguns personagens, né, que não conseguiram, que passaram por situações muito difíceis, por estar no ambiente errado ou com as pessoas que talvez para eles colocavam eles na dores, ou talvez lugares mesmo. Um exemplo, Jó, né? A Bíblia fala assim que Jó era um homem temente a Deus, servia a Deus, amava a Deus. E aí você vai ver Jó, num certo momento, aconteceu, ele fala uma frase de Jó que é: aquilo que eu mais temia me sobreveio.
Aquilo que ele mais temia aconteceu com ele. O que era o que o Jó mais temia? Aí você vai ver que era a situação dos filhos que colocava o Jó na dor. Por quê? Porque aquela situação dos filhos, você vai ver que todas as vezes que os filhos deles faziam uma festa, né? E você vai ver a festa judaica que demora aí 7 dias, né? E talvez ele conhecendo os filhos que tinha, falava, rapaz, meus filhos é complicado, cara. Toda vez que faz, Jó levantava de madrugada, ia lá, ofertava ao Senhor, porque ele falava assim, vai que meus filhos cometeu algum erro, alguma falha contra Deus, eu tenho que cobrir eles em oração. Ou seja, aquela situação dos filhos colocava Jó num momento de dor muito grande. A situação, então lembra sempre, o ambiente que vai te colocar em insegurança, ele está sempre ligado, ele tem três situações que são assim, são elementos principais. 3 ambientes são principais. Aí você pode anotar aí, que são as pessoas, os lugares e as situações. Então, dependendo das pessoas que estiver, dependendo do lugar que você estiver, dependendo da situação que é te colocado, você pode ter certeza que aquilo vai te colocar numa dor muito grande e você não vai conseguir produzir. Boa noite, Lua. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem contigo? Boa noite, Clau. Tamo junto, querido. Olha só para vocês verem aqui. Eu tô falando com o pessoal do Facebook, tô falando com o pessoal do Instagram. Né? O Alisson tá aqui, o Alisson tá aqui pelo Instagram. A Clau e o Lua tá aqui pelo Facebook. Tá jóia? Então, anote isso aí, porque talvez pode ser que vocês sejam pessoas de potenciais. Vocês possam ser pessoas que tem algo a transformar a vida de outras pessoas, existe algo que Deus colocou dentro do coração de vocês, e que por alguma situação, por algum ambiente que vocês estão frequentando, vocês não estão conseguindo dar o melhor de vocês mesmos. E aí, quando eu falo de ambiente, eu estou falando das 3 principais elementos de um ambiente vou falar de novo, pessoas, lugares e situações. Então aqui o exemplo que eu dei de Jó, você vai ver que é a situação dos seus filhos que colocava Jó num momento de dor. Mesmo Jó sendo um homem de Deus, temente a Deus, se desviando do mal, que a Bíblia já começa falando isso de Jó. Quer dizer, não está falando de uma pessoa que não conhecia Deus, não está falando de uma pessoa que não tinha, que não buscava, não, ele está falando de uma pessoa que tinha um certo relacionamento com Deus, que tinha as suas crenças em Deus. Independente, não fala da religião dele, mas fala da crença dele, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque aqui nós não estamos falando de religião. Religião não salva ninguém, quem salva a gente é Jesus Cristo. Então é nisso que a gente acredita. Então você vai ver que Jó aqui ele tinha uma situação que colocava Jó toda vez em uma situação de dor. E talvez isso, quando vai se repetindo, vai te causando uma situação tão ruim que pode ser que aconteça como aconteceu com Jó. Que no final ele fala, no meio da sua trajetória, no meio do livro, ele fala que aquilo que ele mais temia aconteceu com ele, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, só ficou com a mulher, o resto, tudo foi embora. Até a saúde de Jó já não tinha mais. Mas por quê? Por causa de uma situação que ele falava, que é aquilo que ele mais temia aconteceu com ele, que é justamente essa situação aí com seus filhos. Um outro caso aqui que é interessante é o de Saul. Né? Saul ficava inseguro quando Davi estava. Davi era o cara que estava ali do lado dele. Davi era o cara que estava lutando junto com ele. Estava com ele na peleja ali. Não tinha nada contra ele. Mas Saul ficava numa situação muito ruim quando Davi estava, depois do momento em que ele ouviu uma frase ou uma música que falava que Saul matou seus milhares e Davi matou suas centenas de milhares. Naquela situação, Davi então entendeu que Saul então entendeu que Davi era o cara que colocava ele na dor. E talvez você tenha essas pessoas que te colocam na dor. Essas pessoas que talvez quando você está perto dela, você não consegue ser você mesmo. Você muda o teu jeito de ser, você muda a tua forma de brincar, você muda a tua essência. Sabe por quê? Por causa de pessoas. Então aqui no caso de Saul, você vai ver que era notório quando Davi estava. Davi estava, até quando Davi não tinha, mas não tinha nada a ver com Davi. O que eu quero que você entenda é o seguinte, tem a ver então com as pessoas, não quer dizer que as pessoas que estão fazendo, não tem nada a ver com as pessoas. Porque Davi era a pessoa que fazia mal para Saul? Não. Davi não tinha nada a ver com a rejeição que Deus tinha de Saul. Foi Saul mesmo, foi a conduta de Saul que fez Deus rejeitar ele. Mas na cabeça de Saul, era por causa de Davi, que se não tivesse Davi, ele continuaria sendo rei, ele continuaria reinando. E isso é importante vocês saberem, porque muitas vezes nós atribuímos às pessoas as nossas inseguranças, os nossos medos, quando na verdade, tá picotando aqui, né? Eu vou ter que ficar só aqui com eu até tentei, tô esforçando aqui pra ficar junto, aqui com vocês aqui pelo Facebook, mas realmente tá picotando um pouco aí.
E o pessoal que acha que pelo Instagram acho que tá estável. São questões técnicas que a internet nos traz, mas não impede a gente de de você achar você de uma forma. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui, mas eu não consegui. E eu vou deixar só ali pelo Instagram, que por enquanto parece que tá tranquilo. Vamos lá. Se você entender que situações, pessoas e lugar te coloca nesses ambientes de dores, e você vê o seguinte, ó, Saul, ele estava inseguro por causa de Davi, mas não tinha nada a ver com Davi, tinha a ver com ele. Era essa insegurança dele. E muitas vezes você está colocando-se num ambiente de dor por causa das suas inseguranças. Não tem nada a ver com as pessoas que estão à sua volta nessa situação de Saul, tá? Pode ser que a situação seja diferente e de fato pode ser pessoas. Aí a gente entra numa outra situação, aí outra situação que tem a ver com as pessoas, e todos esses três dá para você mudar. O mais importante é a gente fazer aquilo que se espera. Tá? A gente buscar aquilo que Deus sonhou que a gente faça, que você realize os seus sonhos, seus objetivos. Isso é o mais importante de tudo. E tem um terceiro aqui que eu quero falar para vocês, que é o de Moisés. Moisés, quando Deus encontrou ele de frente com a sarça, né, e a sarça ardente ali, e Deus falando com ele que ele tinha que ir lá, que Deus tinha ouvido o gemido do povo no deserto, e que ele precisava ir lá para libertar esse povo, eu vi que Moisés começou a dar desculpa onde não tinha. Tudo quanto tinha desculpa, Moisés deu para tentar falar para Deus que ele não era capaz. Não, Deus chama outro, chama meu irmão Arão, ele é mais capacitado do que eu. E ele começou a dar desculpa em cima de desculpa, ele é pesado em línguas. Para quê? Para que ele não fizesse, para que ele não fosse lá. Por causa do quê? Não, a gente não queria ir lá no Egito. Por quê? Porque já tinha acontecido outras situações com ele lá no Egito. Já tinha acontecido outras coisas com ele lá no Egito, já tinha passado situações tão difíceis lá no Egito, que ele precisou fugir e se esconder lá no deserto. E ele se escondeu no deserto, ele ficou 40 anos preso lá no deserto, preso assim, em si mesmo, né? Vivendo ali, você vai ver que ele estava servindo, ele estava passando as ovelhas, cuidando das coisas do sogro dele, casular e tudo, mas não era o que Deus tinha para ele. Então, no fundo, Moisés sabia que ele estava fugindo de uma situação, porque lá no Egito, quando aconteceu ele matar um egípcio para poder defender o seu povo, só que ele achou que o povo dele ia reconhecer ele. Ele era o libertador, mas o povo dele não recebeu. A ponto de uns irmãos do seu povo falar para ele: quem te constituiu, cara? Juiz entre nós. Quem te falou que você é aqui, eu sei que manda? Quem falou que você é libertador de alguma coisa? Agora, eu quero que você pense assim: se Moisés ouviu isso, quem isso nós para ouvir, gente? Quantas vezes nós não ouvimos pessoas que não nos valorizou da maneira que deveria? E aí, mas mesmo assim, Moisés continuou. Moisés não continuou naquele momento, ele foi pro deserto, ele ficou ali, preso, dentro das suas emoções, até o dia que teve esse encontro com a sarça. E ele tentou dar desculpa em cima de desculpa, mas quando a gente tem um encontro com Deus, é diferente, né? E naquele dia foi diferente com Moisés. Moisés entendeu que mesmo com medo, mesmo com toda a situação contrária, ele precisava ir terminar aquilo que ele começou. E isso foi muito importante para a história, né? Para todo o desfecho depois de Moisés, de tudo aquilo que ele fez. Então aqui eu falei de 3 pessoas que ficaram presos, que aconteceram situações, que prenderam eles durante muito tempo. Como eu falei aqui no de Jó, que eram os filhos, a situação dos seus filhos. Falei aqui de Moisés, que era de Saul, que era pessoas, né, que é no caso de Davi. E falei também aqui sobre Moisés, que prendia ele era o lugar. Então, eu sei, eu queria que você fizesse uma avaliação aí na tua vida, para ver o que te prende. O que tem te aprisionado, o que tem feito você estar aprisionado das suas emoções. Se é um ambiente, que ambiente que você está colocando que tem sido tão devastador para poder te ajudar no crescimento aí, que eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a tua vida, de você crescer, né? Esses ambientes errados fazem com que nós não cresçamos, e quando nós não cresçamos, todas as pessoas que haveriam de crescer por causa da nossa mensagem, por causa da nossa vida, essas pessoas estavam deixando de viver tudo isso por causa dos nossos medos, das nossas inseguranças. Tá? Então, analise aí sobre os lugares, né, que você tem. E eu queria aqui que você anotasse agora aqui, para a gente poder finalizar essa live rápida aqui. Eu queria que você anotasse isso. Mas de verdade, não estou falando para você só parar, pensar, ouvir, legal, uma mensagem legal. Eu não quero só trazer uma mensagem legal. Eu quero poder te ajudar numa transformação. Tá? Eu não sei qual é o ambiente que vocês têm entrado, que você está convivendo, que está te trazendo dor, que está te trazendo, está te dando tanto medo, tão inseguro, medo talvez de ser traído, medo talvez de ser trocado, talvez o ambiente está trazendo medo de você ser rejeitado pelas pessoas, talvez o ambiente tenha trazendo medo de você, se você crescer ali, você vai ser abandonado, né? Eu não sei qual é o medo, né? O medo de ser manipulado, de ser humilhado, eu não sei qual é o medo que você carrega, o que tem te impedido, ou que tem te trazido essa tamanha insegurança, mas eu queria que você anotasse, né, alguns ambientes, pelo menos no mínimo aí, de 3 a 5 ambientes, tá? No mínimo 3, acho que no máximo 5 tá bom. Ambientes que tem te trazido dor, que tem te colocado em dor. Talvez pelas pessoas, talvez pela situação, ou talvez por causa do ambiente mesmo, né? Por causa do lugar. Anote aí, pega um caderno onde você está aí, anote aonde é esses lugares que você tem sentido assim. Qual é esse lugar? E ao mesmo tempo eu queria que você anotasse também qual que é o ambiente que você tem se sentido bem. Qual que é o lugar que, tipo, cara, eu gosto de estar ali, porque ali parece que eu consigo ser eu mesmo, eu consigo dar risadas, ali eu consigo produzir. Qual que é o ambiente que te faz crescer? Anote também aí de 3 a 5 ambientes que pra você é bacana, que tem te feito crescer, tá? E por fim, eu queria que você também anotasse o porquê, né? Depois que você anotou aí os 3 a 5 lugares que te faz crescer, ou que te impede de crescer, impede de você ser quem você nasceu para ser, eu queria que você anotasse o que nesses ambientes te faz mal. O que exatamente, dentro desses 3 cenários que eu dei para vocês aqui, o que exatamente tem te feito mal? O que tem mais feito mal é as pessoas? O que mais tem te feito mal é o lugar?
O que mais te tem te feito mal é a situação que você passou? E ao mesmo tempo, e do outro lado também, o que tem te feito bem? Né, o que tem te potencializado são as pessoas que estão lá nesse ambiente, o lugar que você vai, aquele lugar ali te traz uma paz, te traz uma segurança, ou talvez são as situações que você viveu ali. Nossa, eu vivi umas situações ali, cara, que quando eu tô ali, nossa, parece que as coisas são mais fáceis pra mim, tá joia? Só espero que esse vídeo não seja apenas uma mensagem que possa trazer ânimo ao seu coração, mas que possa trazer transformação na tua mente e transformação nos teus resultados, nos seus relacionamentos, tá bom? Eu quero terminar aqui, agradecendo aí a presença de todos vocês, os que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois, né? Estou fazendo aquilo que eu sempre falo, eu sempre falo para os meus mentorados: faça o seu melhor com aquilo que você tem, da forma que dá, do jeito que for possível. Faça o seu melhor, da onde você está, da forma que você está. Eu estou aqui vivendo aquilo que eu acredito. Então, entenda sempre, existe alguém que está precisando de você, existe alguém que está esperando o posicionamento seu, a sua voz, a sua atitude. Eu não sei quais são os dons e aptidões que Deus tem te dado, mas entenda sempre um versículo que vem ao meu coração agora: seja fiel no pouco, e no muito Deus vai te colocar. Muitas vezes nós usamos esse versículo apenas por questões financeiras, mas esse versículo, ele é um versículo de princípio. E um princípio é para ser usado em todos os lugares. Talvez você está pensando e pedindo para que Deus te dê mais isso ou mais aquilo, e o que Deus está falando para você, falou: filho, você não está usando com decência nem aquilo que eu estou te dando, você está querendo que eu faça o que eu te dou mais. Você não está conseguindo ser fiel no pouquinho que eu estou te dando. Talvez um pouquinho de pessoas, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de habilidade, um pouquinho de atitude. Seja fiel. Seja fiel com Deus, que você pode ter certeza que Deus vai te colocar no muito. E lembre sempre que quem te coloca no muito não é você, é Deus. Por isso que a Bíblia, nesse eu falo sobre isso. Então, como nós sempre terminamos aqui, lembre sempre, vamos para o topo, porque lá é o nosso lugar. Deus abençoe sua vida e até mais.